A fidelidade é muito importante para Deus. A fidelidade é importante para nós mesmos. O nosso estilo de vida deve levar as pessoas a confiarem que cumpriremos nossas promessas. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: a virtude tranquilizadora da fidelidade. A fidelidade é uma das mais importantes virtudes que podemos possuir. Ela está presente em algumas pessoas em quem acreditamos e não somos decepcionados, mas está ausente em outras que nos decepcionam. Estes últimos nos dizem uma coisa e fazem outra. E há pessoas que passam por momentos muito difíceis na vida, em que muitas vezes são traídos e deixados com grandes dívidas, e daí por diante, por causa da infidelidade de alguém. Então, sendo a fidelidade uma virtude tão importante, eu pergunto, você se encaixaria nessa categoria de uma pessoa fiel? Quando você diz que vai fazer alguma coisa, você faz? Quando você diz quem é, você é de verdade? Ou não leva isso a sério? Mas Deus leva isso a sério. Então, quero intitular esta mensagem: a virtude tranquilizadora da fidelidade. Quando penso nisso, penso nessa passagem de Gênesis, capítulo 32. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Deus que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Foi dessa maneira que Jacó expressou sua gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Você se considera uma pessoa grata? Você olha para a sua vida, vê quão fiel Deus tem sido e você é grato? Você é grato a Ele por causa da fidelidade dele a você? Então, através das Escrituras, há um monte de versículos acerca da fidelidade dele. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, ouça: saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Um dos atributos de Deus é que ele faz o que promete fazer. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele faz o que ele diz que fará. Ele é fiel às suas promessas. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Grande é a sua fidelidade. Então, é claro, e quando penso nisso, penso em 2 Timóteo 2,13. Ouça: se somos infiéis, ele permanece fiel. Nosso pecado não anula a fidelidade de Deus. Ou seja, nós nem sempre somos fiéis, mas Deus sempre é. Você e eu nunca confessamos genuinamente nosso pecado a Ele. Por isso, às vezes achamos que não fomos perdoados. Você não pode nomear uma única promessa não cumprida por Deus. Ele é assim, Ele é um Deus fiel que mantém a promessa dele em todas as circunstâncias da vida. Então, dizemos que ele mantém sua promessa, mas há também outros atributos dele, e um desses diz que ele é imutável, ou seja, ele não muda. Todo mundo muda, todos nós mudamos, mas Deus nunca muda. Eu nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deus está dizendo: eu não vou abandoná-lo, não vou deixá-lo. A fidelidade é um dos atributos de Deus sobre o qual nos baseamos. A fidelidade, então, em relação a nós mesmos, é sermos
quem dizemos que somos. É fazermos o que prometemos, fazendo disso um estilo de vida. É o que Deus planejou para cada um de nós, porque ser infiel é dizer algo que não é verdade ou representar algo não verdadeiro. Tendo isso em mente, o Espírito Santo tem a responsabilidade de nos guiar e nos capacitar a sermos fiéis em situações desafiadoras e muito difíceis. O Espírito Santo é fiel em expressar através de nós as virtudes da própria natureza de Deus. É assim que ele opera sempre. Ele não vai produzir em nós algo que não seja a verdade de Deus. Quando Deus enviou o Espírito Santo, ele o enviou porque sabia que eu não seria capaz de viver a vida de um cristão. E ninguém tem essa capacidade. Não há um único de nós que tenha a força, a energia, o poder e a fidelidade de viver a vida cristã à parte da habitação do Espírito Santo. O Pai o enviou e é por isso que Jesus disse: fiquem na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam dotados do poder do alto. Vocês não estão prontos para cumprir o meu mandamento, que é evangelizar o mundo. Vocês não estarão prontos até que o Espírito Santo viva dentro de vocês. Se você é um crente, se confiou em Cristo como seu Salvador, você foi selado até o dia da redenção, como ele diz. Então você tem aquele que o fará fiel em todas as circunstâncias da vida. Quando somos infiéis, é o mesmo Espírito Santo vivendo em nós que nos convence do pecado. Então, a fidelidade é muito importante para Deus. Fidelidade é importante para os outros. A fidelidade é importante para nós mesmos, pois nos qualifica como pessoas em quem os outros podem confiar, certos de que faremos o que prometemos. Assim, o Espírito Santo nos equipou. Então, é por isso que, quando penso no Espírito Santo, penso nele como facilitador de Deus. Ele colocou dentro de nós o poder de ativar-nos e fazer o que prometemos fazer. Portanto, temos um ajudante. Jesus o chamou de o ajudador, o Espírito Santo. Há algumas áreas específicas em que Deus prometeu ser fiel a nós todos os dias. Talvez a mais familiar está em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos, assim agimos quando estamos de acordo com Deus. Os nossos pecados que cometemos contra Ele. Ele é fiel, escute isso, é parte de Deus ser fiel. Ele é fiel e justo. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que ele colocou a palavra justo lá? Porque se Deus apenas dissesse, ok, você está perdoado, então o perdão não significaria muito. Quando Jesus foi à cruz e pagou integralmente a nossa dívida pelo pecado, tornou possível e legal o perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, concordamos com Ele que fizemos a coisa errada. Ele sempre nos perdoará porque Jesus pagou integralmente nossa dívida pelo pecado. Ele tem o direito de nos perdoar. E sendo Deus verdadeiro e sendo Deus santo, se não houvesse perdão na cruz, então Deus não estaria cumprindo a sua palavra. Mas João diz, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a fiel promessa de Deus para você. Acho interessante que Deus tenha esse versículo tão simples, tão curto, tão claro, tão facilmente compreensível que, se eu concordar com Ele, que pequei contra Ele e me arrependo disso, podemos confiar nele que somos perdoados do nosso pecado. Quantas vezes você confessou seu pecado a Deus e se levantou e foi embora pensando, Senhor, eu oro, eu não tenho certeza, não estou seguro. O versículo diz que Deus é fiel. Veja o que isso significa. O que Ele diz, Ele fará. Agora, isso é verdade para você? Responda isso para Deus. Uma segunda coisa, a fidelidade de Deus limita o poder da nossa tentação. Talvez você se lembre do que está escrito em 1 Coríntios 10.
É bom que nos voltemos para ele, embora a maioria de nós o conheça de cor. Capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus, o que é isso? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Quando somos tentados, temos a promessa do Deus Santo de que Ele coloca um limite em toda a nossa tentação. Algumas pessoas são mais fortes que outras. Algumas pessoas são apenas simplórias em relação ao diabo. Outras são leais, fortes, obedientes, fiéis e consagradas ao serviço de Deus. Aqui está a promessa dele. Ele não permitirá que o diabo o tente mais do que você possa suportar. Quando você confia nele. Estamos falando de crentes. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, há todo tipo de tentação. Deus é confiável, Ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Assim, portanto, a Bíblia diz que você não precisa ceder à tentação, porque o Deus Santo colocou um limite em todas as tentações que você enfrenta. Agora, se você dissesse, Deus, se tu tivesses feito isso, eu não teria caído. Deus fez a promessa de colocar um limite e um fim à tentação. Esta não pode ir tão longe. Trata-se de uma promessa de Deus. Você acredita que Deus cumpre as promessas dele? Você falha quando é tentado? Você cede a essa tentação e diz, Deus, tu sabes que sou fraco nessa área, por que deixaste que isso me acontecesse? Esse seu argumento não funciona, embora pareça que funcione para você, porque Deus diz que coloca um limite à tentação. Todos nós somos tentados de muitas maneiras. Qualquer um que diga que nunca foi tentado está mentindo. Muitos afirmam que são tentados diariamente. A melhor coisa a fazer se você enfrenta a mesma tentação todos os dias é não ir ao mesmo lugar todos os dias. Ou se você for ao mesmo lugar todos os dias, observe o que vê, veja o que assiste, observe o que chama a sua atenção. A luxúria é uma ferramenta muito importante para o diabo e muito usada por ele. A luxúria é simplesmente um forte desejo de fazer alguma coisa, de pensar em algo que é um ato de desobediência a Deus. Deus diz, eu coloquei um limite nisso. Então a Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isto é, aqui está a promessa de Deus para quando você e eu ficarmos ansiosos. Mas você diz, ora, a ansiedade é pecado? Bem, eu colocaria dessa maneira. Não devemos ficar ansiosos, mas há momentos em que algo nos atinge e, de repente, a ansiedade aparece. Especialmente se alguém que amamos está em apuros, porque adoeceu, ou seja lá o que for que lhe tenha acontecido. Então, todos nós vivemos aqueles momentos na vida quando nos sentimos ansiosos pelas circunstâncias adversas. Se você fosse um médico e ele lhe dissesse que seu coração está em mau estado, provavelmente você ficaria ansioso e o problema do seu coração seria agravado. Mas há momentos em que sentimos ansiedade. Há momentos em que sentimos ansiedade ao ver alguém prestes a fazer algo que, na sua opinião, será um desastre na vida dele. Deus nos fez uma promessa. Ele está de acordo com cada promessa. Essa promessa é que podemos ter a paz de Deus. Observe o que ele disse, observe isto, que excede todo o entendimento. Isto é, Deus está dizendo que vai nos dar uma paz que não podemos entender. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. E Paulo está dizendo, você sabe, há momentos e situações que não entendemos. Precisamos ver o que a Bíblia diz e precisamos também ver o que fizemos que permitiu o surgimento do problema. Deus, o que está acontecendo? Onde estavas quando isso aconteceu?
Por que permitiste que ela fizesse isso? Por que permitiste que meus filhos entrassem nessas situações? É a paz de Deus, não é. Não é a explicação de alguém, não é uma garrafa de bebida, não é algo simplesmente trivial. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Como? Em Cristo Jesus. Isto é, meu relacionamento com Jesus me protegerá de perder a esperança. Meu relacionamento com Jesus me protegerá de culpar a Deus e de acusá-lo, me protegerá de afastar de Deus. A paz de Deus guardará nosso coração e mente em Cristo Jesus. Promessas impressionantes de Deus, firmadas na fidelidade dele. Pense nisso. No momento em que você foi salvo, o Espírito Santo entrou em sua vida e está lá. Ele é aquele que nos convence do pecado, nos dá conforto e segurança a cada dia. Ele é também aquele que limita o poder de Satanás em nossa vida. Ouça a segunda carta aos Tessalonicenses. O Senhor é fiel. Agora, você pode confiar nele. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa é a promessa dele. Você sabe, quando as pessoas dizem, o maligno me fez fazer isso. Não, ele não fez. Você escolheu fazer isso. Você escolheu não acreditar em Deus. Você escolheu chamar Deus de mentiroso, pois a Bíblia diz que ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Aqui está a promessa dele. Aqui estão 4 promessas simples. A primeira é o perdão do nosso pecado. Promessa simples. Limita a nossa tentação e nos dá paz em meio às nossas ansiedades e limita o poder de Satanás em nossa vida. Tendo essas 4 promessas impressionantes em sua vida, você pode encarar qualquer coisa. Todas essas promessas estão em versículos simples, que muitos sabem de cor. Se você está chegando a esta irmandade, ou se está indo a alguma igreja em que o pastor prega fielmente a palavra, você já conhece esses versículos. Então você os coloca juntos numa cápsula de fidelidade e diz: pelo fato de Deus ser fiel, não vou me render a isso. Se Deus é fiel, mesmo que eu não entenda, vou confiar nele. Em outras palavras, você pode ir até o fim da linha. Esses 4 versículos tratam do perdão do pecado, limitam o poder da tentação, trazem paz em meio às nossas ansiedades, limitam o poder de Satanás. Você pode vencer qualquer coisa se acredita nisso, se confia nele. Agora, há algo interessante aqui. Você lê a palavra de Deus, mas esses tempos difíceis vêm. É então que descobrimos se acreditamos ou não na Bíblia. Vamos ser testados e provados. Você pode esperar por isso. Mas você não entende e pergunta: se Deus me ama, por que, em outras palavras, ele me prova e me experimenta? Mas por que você acha que ele faz isso? Você raciocina que, se Deus é onisciente, ele não precisa testá-lo para descobrir o que você faria. Ele já sabe o que você vai fazer, mas ele não nos tenta ou nos prova a fim de descobrir o que faremos. Ele quer que saibamos quando somos fortes ou quando somos fracos, ou quando algum pecado em particular pode estar à nossa porta todos os dias. Penso em quantas pessoas que começam o dia odiando beber, mas elas vão beber. Elas sabem que adultério, fornicação e todos os tipos de atitudes erradas acerca do sexo são pecados. Elas sabem que não estão certas, mas vão praticá-los de novo. Nosso Deus diz que ele é fiel. Ele colocou um limite pessoal em sua vida no que você pode suportar. Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você é capaz de suportar. Essa é uma promessa de um Deus santo. Em
Então, se alguém pensa, bem, se Deus sabe que sou meio fraco nessa área, ele não deveria permitir isso. Não, ele sabe que você é fraco nessa área e quer fortalecê-lo para que você não mais acorde todas as manhãs ou vá para a cama todas as noites enfrentando alguma atitude, alguma situação que você terá que enfrentar. Deus é fiel. Ele mantém a promessa. Então, quando a Bíblia, por exemplo, se refere ao fruto do Espírito, o qual ele produz em nós, como está em Gálatas 5, e inclui a fidelidade, o apóstolo Paulo está se referindo ao estilo de vida que você e eu vamos viver. Ou seja, a fidelidade deve fazer parte do nosso estilo de vida. Quando alguém pergunta qual é o nosso estilo de vida, em geral respondemos que tentamos parecer o melhor que podemos, fazemos o melhor que podemos, somos o melhor que podemos, confiamos em Deus, seja lá o que for. Deus tem as melhores escolhas para nós. E eu tenho que decidir se vou escolher o caminho dele ou o meu. Se eu escolho seguir o meu caminho, vou ficar em apuros. Se eu escolho seguir o caminho dele, vou sair do problema, vou sair vitorioso do problema. Saia do problema confiando naquele que colocou um limite em toda a provação que surja em seu caminho. Então, vamos pensar nisso. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo está vivendo dentro de nós, temos um estilo de vida. Isto é, se estou andando no Espírito e confiando nele, serei devotado a Deus. Isto é, ele vai ser o meu único caminho. É você uma pessoa dedicada a Deus? As pessoas o conhecem como cristão, como seguidor de Jesus? É assim que você é fiel? Eles o conhecem como uma pessoa leal? Você faz o que promete? Você estará onde diz que vai estar? Você vai dar o que prometeu dar? Você ajuda quando diz que vai ajudar? Eles podem contar com você quando estiverem numa situação difícil? Em terceiro lugar, inabalável. Ou seja, você é o mesmo todos os dias. Você não é uma pessoa hoje e outra amanhã. Eles podem acreditar em você, podem estar seguros de que você diz a verdade. Você está firme, você é estável, é sólido, você não é abalado por isso e aquilo. Eles podem confiar em você, podem contar com você. Quando você diz que vai estar lá, você estará lá. Quando você diz que vai fazer determinada coisa, você faz. As pessoas que o conhecem dizem com segurança que você é uma pessoa confiável. Pode-se dizer de você que você é uma pessoa que tenta obedecer a Deus? Não significa ser perfeito, mas você certamente tenta obedecer a Deus. Eles o conhecem como uma pessoa obediente a Deus. Depois, fecundo, a contagem da sua vida. Sua vida está contando, está fazendo a diferença, está influenciando alguém. Na verdade, você está influenciando as pessoas com quem trabalha, as pessoas que vivem em sua própria casa. Você os está influenciando de um jeito ou de outro. Por último, eu diria que você é fiel. Devemos viver em obediência, devotados a Deus, leais a Deus, inabaláveis diante do pecado. Devemos ser firmes, confiáveis, fidedignos, obedientes, frutíferos e fiéis. Você pergunta, bem, tudo isso na vida de uma pessoa? Sim, porque você já possui a Ele. O que você pode fazer em sua própria força? Todos nós estragamos tudo. Então, porque Deus está atrás de todos nós? Observe isso cuidadosamente. Ele quer que creiamos nele ao ponto de confiarmos nele para qualquer coisa, para tudo, em todas as circunstâncias da vida. Mas você diz que ainda não está lá. Bem, a maioria das pessoas ainda não chegou lá. Você indaga, quando chegaremos lá? Não lhe posso responder isso. Mas se você me perguntasse se posso confiar em Deus
Acho que posso, mas há algumas coisas que não enfrentei ainda. Eu não sei. Só sei que neste momento da minha vida creio que posso confiar nele para qualquer coisa. Mas não me gabo disso. Nunca diga a ninguém que eu disse que posso confiar em qualquer um, posso enfrentar tudo e qualquer coisa. Já enfrentei muitas coisas, mas há pessoas que passaram por situações e circunstâncias que eu não passei. Temos que ser pacientes uns com os outros. Quando você vir alguém tropeçar, não seja rápido demais em julgá-lo. Você poderá viver a mesma circunstância. Não chame isso de circunstância, mas de oportunidade, pois isso ocorre a fim de aprendermos a confiar em Deus. Temos oportunidades de confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Há pessoas que passaram por situações e circunstâncias que conheci e pensei, ó Deus, creio que eu teria a fé e a fidelidade que eles tiveram ao atravessar aquela tempestade na vida. Ninguém se gabe do quanto você tem. Confie em Deus. Então, isso descreve você como pessoa, suas ações, seus atos, seus pensamentos. Você é uma pessoa dedicada a Deus. Ele é o primeiro, você é fiel a Ele. Você é inabalável. Você não está de pé hoje e caído amanhã. Você está firme em sua vida cristã. Você é firme, você está comprometido, você é confiável. Tudo o que você diz é o que você vai fazer. Alguém pode depender de você, porque você vai fazer o que prometeu fazer. Você é obediente da melhor maneira possível e sabe o que a obediência requer em sua vida. Sua vida está fazendo a diferença na vida de outra pessoa. E você é fiel, isto é, você é quem você diz que é. Você faz o que diz que vai fazer. Você será quem você diz que será. Amém? Pai, como somos gratos a Ti pela nossa salvação, bem como pela oportunidade que temos de ministrar a Tua palavra, fazendo o nosso melhor. Porque Tu sabes, Senhor, que nem sempre fazemos o melhor que podemos. Tu, porém, conheces o desejo do nosso coração. Ora em favor daqueles que estão lutando hoje pela sua fé. Talvez eles morem numa casa onde ninguém é cristão, ou o seu cônjuge não o é, ou seus filhos lhe dão muito trabalho e assim por diante. Agradecemos a Ti por viveres dentro de nós e pelas Tuas promessas que nos permitem ser tudo o que desejas que sejamos. Agradecemos por estas passagens simples das Escrituras, mas que são transformadoras e reais. Nós Te amamos e Te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, que conhecemos por experiência. Ó Senhor nosso Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Hi, I'm Wendy, and I love to dance. I have been dancing my entire life. I was terrified to start journaling because of I didn't know if I could commit, but then once I started, I fell in love with journaling. And it was an outlet that let me love God and the way He created me to love Him, which is without boundaries. Okay, now this is beautiful. It has the date, the specific prayer, and then the date for how God answered that. Everything that we could ever struggle with and need scripture for is in there. This journal reminds us that our God's a good God. We can trust in Him. And this journal gives us the opportunity to see that in a very big way. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley.
é uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.